Olá e bem-vindos! Este episódio é baseado no caderno de estudos elaborado pelo professor doutor Marcelo Lessa, idealizador e mentor do projeto ENAC Turbo. Hoje a gente vai mergulhar no caderno de número 7 com o tema Tecnologia, Publicidade e LGPD. Um tema, olha, que é um prato cheio e cobre os tópicos 3.4 e 3.5 do edital. Exato. A gente vai falar então da transformação digital que está acontecendo nos cartórios e, para isso, vamos olhar para a espinha dorsal dessa mudança: o SERP, o e-notariado e, claro, o grande desafio de equilibrar a publicidade dos atos com a proteção de dados da LGPD. E é uma transformação de verdade, né? Como o professor Lessa sempre frisa. Não é só digitalizar papel. É uma mudança, assim, de paradigma. A palavra-chave é interoperabilidade obrigatória. Então é a união daquela fé pública tradicional. Isso, com a agilidade e a segurança da tecnologia. É o melhor dos dois mundos. Ok, vamos começar a desempacotar isso. O que é, na essência, o Sistema Eletrônico dos Registros Públicos, o SERP? Então, o SERP, que foi instituído pela Lei 14.382 de 2022, é a grande plataforma nacional que conecta todos os registros públicos. E a palavra-chave que você mencionou é? Obrigatoriedade. Todos os oficiais, sejam titulares, interinos, interventores, todos eles precisam estar tecnologicamente integrados a ele. Não é uma escolha, sabe? Entendi. E aqui já tem um ponto de atenção para a prova, né? O material do professor Lessa destaca uma vedação bem importante. Sim, essa é uma potencial pegadinha da FGV. É expressamente vedada a criação ou a manutenção de centrais estaduais ou regionais que funcionem em paralelo ao SERP. Ah, então o sistema tem que ser um só. Nacional. Nacional e centralizado. As únicas plataformas que são autorizadas são as mantidas pelos operadores nacionais. A gente está falando da SAEC, para imóveis, da CRC, para o Registro Civil, e da Central RTDPJ Brasil. Faz sentido para não virar uma bagunça. Agora falando na prática, como os documentos chegam nesse sistema? O que é um título nato digital? Boa pergunta. A definição é bem técnica e é crucial. Um título nato digital, basicamente, é um documento que já nasce eletrônico, em formato PDF-A. O PDF-A é aquele para arquivamento de longo prazo, né? Exato. E, além do formato, ele precisa ser assinado por todos com assinatura eletrônica qualificada, que é a do padrão ICP Brasil ou a avançada, nos termos da lei. É a combinação do formato certo com assinatura segura. Entendi. Agora vamos para o outro lado da moeda, para os tabeliães, com o e-notariado. Como se garante a segurança e, assim, a rastreabilidade de um ato notarial que é feito online? Através da matrícula notarial eletrônica, a MNE. Pensa nela como se fosse o CPF do ato notarial. É um código único de 24 dígitos. E esse código identifica o que exatamente? Tudo. O cartório, a data, um número sequencial. E para os atos mais importantes, tipo escrituras e procurações, a videoconferência notarial é um requisito absoluto. Ah, a videoconferência. É ali que o tabelião vê as partes E capta o consentimento livre delas. É o coração do ato notarial sendo exercido por um novo meio. e aí a gente chega na grande questão: a competência territorial no mundo digital. Como fica a regra para uma escritura de imóvel feito online, por exemplo? A competência continua sendo absoluta, mas ela foi adaptada. A regra de ouro é: o tabelião competente é o da circunscrição do imóvel ou do domicílio do adquirente. Espera aí. Do adquirente, do comprador. Exatamente. O domicílio de quem vende não define competência. Nossa, isso é um ponto que exige muita atenção, então. Muita. E tem mais. Se o imóvel e o domicílio do adquirente estiverem no mesmo estado, qualquer tabelião daquela UF pode lavrar o ato. É um detalhe que pode derrubar muita gente. Ok, ficou claro. Agora vamos para outro pilar do caderno, a Lei Geral de Proteção de Dados. Como a gente concilia o princípio da publicidade, que é da essência do registro, com o direito à privacidade? Isso é o equilíbrio delicado. O ponto de partida é definir os papéis. O titular da serventia, o interino ou interventor, eles são considerados o quê? Eles são os controladores dos dados pessoais. Controladores. Isso significa que eles têm a responsabilidade máxima sobre o tratamento daqueles dados? Exatamente. A responsabilidade final é deles. E ser um controlador implica obrigações. Uma delas é ter um encarregado de dados, o famoso DPO.
Todo cartório precisa ter um. Não mais. E essa é uma atualização, assim, fundamental. O provimento 205 de 2025, que o professor Lessa destaca, ele dispensou as serventias de classe 1, que são as menores, da nomeação de um DPO. Ah, isso é importante. E as de classe 2? As de classe 1 e 2 podem, inclusive, nomear o encarregado de forma conjunta, sabe? Para dividir os custos. Entendi. Isso torna a regra mais razoável para os pequenos. Agora, vamos para a prática. A emissão de certidões. Como a LGPD afeta o acesso à informação? O acesso vai variar conforme a especialidade e o tipo de certidão. Certo. Do registro civil, por exemplo, a certidão em breve relato tem acesso livre. Qualquer um pode pedir. E a de inteiro teor? Aquela completa? Aí a história muda. Se ela tiver dados sensíveis e for pedida por um terceiro, a regra é clara. Precisa de autorização judicial, a não ser, claro, que o registrado já seja falecido. Ok. E no registro de imóveis, como funciona? No registro de imóveis, a certidão de uma matrícula individual não exige motivação. Você pode pedir. Mas, e aí vem o ponto-chave para evitar o que a gente chama de data mining. A mineração de dados em massa. Isso. Se o pedido for feito em bloco, em lote, o cartório tem que exigir a identificação de quem está pedindo e a declinação da finalidade. Ou seja, tem que perguntar para que você quer essa informação toda. Exatamente. É um mecanismo de proteção contra o uso abusivo das informações. A quantidade de detalhes é enorme. Vamos fazer uma revisão rápida naquele estilo fichamento estratégico do professor Lessa, com os pontos mais quentes para a prova. Perfeito, vamos lá. Primeira pergunta. O titular da serventia para a LGPD, ele é o quê? Controlador. E a empresa de software que ele contrata é a operadora. Ótimo. Centrais estaduais de serviços eletrônicos, pode? Vedadas. O sistema SERP é nacional e ponto final. Competência para uma escritura digital de imóvel. Tabelião do local do imóvel ou do domicílio do adquirente. Perfeito. Agora uma pergunta que pode derrubar candidatos. O acesso de um titular aos seus dados, pela LGPD, é gratuito. Isso inclui a emissão de certidões do acervo do cartório? Não. E essa é uma distinção crucial. Uma coisa é o acesso aos dados nos sistemas administrativos do cartório. Isso é gratuito. Outra coisa são as certidões do acervo que materializam a publicidade registral. Elas seguem a tabela de emolumentos. Resposta perfeita, exatamente essa distinção. E por último, DPO em serventias de classe 1. Dispensado, conforme a nova redação do Código Nacional de Normas do CNJ. Então, o que tudo isso significa no fim do dia? A análise do professor Lessa deixa bem claro que a tecnologia não está substituindo os princípios do direito notarial e registral, né? De jeito nenhum. Ela está potencializando esses princípios. Potencializando como? A fé pública, a segurança e a publicidade agora são exercidas por novos meios. A tecnologia é a ferramenta. O desafio que fica, e que o material nos leva a refletir, é como a gente garante que essa modernização não crie uma barreira digital. Mas que ela sirva como uma ponte. Exato. Uma ponte para universalizar o acesso à cidadania e à segurança jurídica para todo mundo. Um pensamento fundamental para o futuro da atividade. Podcast produzido a partir do conteúdo do projeto ENAC Turbo, sob autoria e orientação do professor doutor Marcelo Lessa. Se esse conteúdo ajudou nos seus estudos, não esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações. Assim, o YouTube te avisa imediatamente assim que o próximo resumo for liberado. Até a próxima!